Ô André, uma coisa que, pelo menos para mim, a impressão que dá é que contratar técnico é mais complicado até do que jogador, porque você tem o currículo, você tem o talento, mas tem essa alquimia que é necessária de vestiário, o clique, dá certo. Ninguém, até os mais otimistas, duvido que alguém achasse que o Abel Ferreira faria o que fez no Palmeiras ou Jesus no Flamengo, embora essa é a expectativa. Nesse momento, o que você acha que o Corinthians tem que pesar? Porque esse futuro ele não tem. O que tem que ser priorizado nessa? Bom, primeiro, Felipe, eu não vejo mal nenhum em um treinador ser oferecido a um clube para que uma conversa se inicie, para as partes entenderem se ali tem alguma coisa que pode ser desenvolvida ou não. Quando o clube tem certeza de quem ele quer, tem uma lista de nomes, ou pelo menos um perfil, e sabe quem vai procurar, ok. É muito fácil hoje entrar em contato com quem quer que seja. Mas no caso de um clube que está procurando uma ideia de trabalho para dar sequência ao que o Vitor Pereira fez, eu repito, não vejo problema nenhum em que alguém faça uma sugestão, olha, tem esse profissional, vocês têm interesse em conversar com ele? A partir daí, claro, né? Aí é uma questão do Corinthians conversar com esse tri nessa procura por um técnico para as próximas temporadas. E eu acho que, em relação ao que se conhece do trabalho dele, em termos de características, seria muito bom para o Corinthians e para o futebol brasileiro. Nessa época em que treinadores de outros centros estão vindo trabalhar aqui, e a opção pelos portugueses é absolutamente lógica, não só por causa da capacidade deles, na qual agora se acredita mais, né? Porque eu me lembro que a possível ainda contratação do Jorge Jesus pelo Flamengo foi tratada de maneira até a ridicularizar o futebol português. Sim. Houve até esse tipo de comentário por profissionais que deveriam, óbvio, entender e tratar as questões com um pouco mais de critério. Hoje a situação é bastante outra. Fala-se de um técnico português no Brasil, lembra-se do Jorge Jesus, do Abel Ferreira, evidentemente, e do Vitor Pereira agora, porque também era um treinador com passagens por outros clubes em diversos países, a carreira dele era conhecida, a do Abel nem tanto. A do Bruno é mais conhecida também, né? Ele tem currículo, tá aí, a gente acabou de apresentar. E agora é uma questão, nesse caso específico, do Corinthians conversar com ele, entender como ele quer trabalhar, medir a vontade dele de vir para cá. Como será que um treinador que foi campeão em Portugal, não teve uma passagem pelo futebol inglês como gostaria de ter, visualiza chegar ao Corinthians? O Bruno vai falar com o Vitor? Vai receber as informações? Esse tipo de coisa. Eu acho que agora é uma negociação normal, como qualquer outra. Pode dar certo, pode não dar. Você estava falando do estilo do Bruno, né? Você acha que é o estilo que o Corinthians procura? É o estilo parecido com o do Vitor Pereira? E você acha que poderia, sim, virar a primeira opção do Corinthians? Eu acho que, em linhas gerais, ele tem uma ideia de jogo próxima ao Vitor Pereira, no sentido de que é um técnico que gosta que as suas equipes sejam protagonistas, né? Que tenha a bola, que construa. A grande questão é que o próprio Vitor Pereira trabalhou com duas coisas, né? Trabalhou com o que ele tinha como ideia, com o que ele traz como concepção para a carreira dele. E o que foi possível. E o que ele conseguiu fazer. Talvez nos últimos 2 meses de trabalho, foi quando ele conseguiu colocar uma ideia um pouco mais próxima daquilo que ele imaginava. Então, eu acho que a grande lição que ficou para o Vitor, e seguramente daqui a alguns meses, quando o Vitor Pereira conceder as suas entrevistas e falar sobre as coisas e tal, quando perguntarem o que você aprendeu no Brasil, ele vai responder adaptação. Acho que essa é a palavra que ele mais vai trazer dessa sua jornada no Brasil. Então, isso é mais comum aos técnicos brasileiros, que precisam se adaptar a vários cenários, do que a técnicos europeus, porque pelas condições de trabalho na Europa como um todo, é muito mais lógico um técnico chegar, colocar a sua ideia, e a ideia dar certo ou não dar certo. Um técnico que não viveu a experiência excêntrica de Brasil e vem para cá sem a mentalidade da adaptação, quebra a cara ou demora para aprender. O Vitor Pereira demorou um tempinho, mas ele aprendeu. Então, acho que o Bruno Lage, embora pense futebol em alguns aspectos de maneira similar ao Vitor Pereira, se ele vier ao Brasil, ele tem que vir com uma adaptação bem grifado ali no caderninho dele. Bora tentar de novo o contato com o Luiz Cristóvão. Luiz, estamos todos aqui na expectativa. Bruno Lage, o perfil dele, toda a sua análise, traga ao público brasileiro quem é Bruno Lage e como ele trabalha. Sim, daquilo que estava a ouvir também da vossa conversa, posso dizer que o Bruno Lage, em termos daquilo que é o seu perfil,
é alguém que com alguma facilidade se poderá adaptar ao contexto que irá encontrar. Como disseram há pouco, ele já trabalhou como auxiliar, quer nos Emirados Árabes, quer também em Inglaterra, com Carlos Carvalhal. Depois teve a passagem pelo Benfica B, depois também de ter passado muitos anos pela formação do clube encarnado, e passa a treinador principal, é campeão português e acaba por sair do Benfica na época seguinte, de forma até um pouco injusta, numa fase em que a equipa não estaria tão bem, mas onde não creio que o trabalho de Bruno Lage pudesse ser colocado em causa naquilo que era a progressão da equipa. Mesmo na Premier League, aquilo que podemos observar de Bruno Lage, ele faz um muito bom primeiro ano. A equipa defensivamente estava muito forte. Eu creio que é uma das características que ele naturalmente de base traz como mais forte. É mais um treinador de pensar a equipa a partir do momento defensivo do que propriamente do momento ofensivo, embora depois dê muita liberdade aos jogadores do ataque. As coisas começaram a falhar depois da lesão de Raul Jiménez, ou seja, a partir do momento em que o Wolverhampton perde o seu ponta de lança, e esta temporada quase nunca teve um ponta de lança titular, a chegada de Diego Costa também ainda não mostrou ali uma solução para essa posição. Eu creio que o problema do Wolverhampton passou muito mais por aquilo que são as lacunas do seu plantel do que propriamente por aquilo que Bruno Lage pode oferecer em termos de crescimento da equipa. Por isso é um técnico de perfil tranquilo, é um técnico que tem muito prazer em falar nas conferências de imprensa. Acredito que seja alguém que, pela sua personalidade, se poderia adaptar também à pressão que existe sempre sobre os técnicos portugueses no Brasil, e sem dúvida nenhuma que seria uma aposta de alguém com muita maturidade, com trabalhos conseguidos em contextos também muito exigentes, e que com certeza iria trazer aqui assim também algum acrescento àquilo que Vítor Pereira já conseguiu fazer no Corinthians durante esta temporada. Tranquilo e que gosta de conversar em entrevista coletiva, então é do jeito que o brasileiro gosta, que o jornalista brasileiro gosta, hein, Zupa? Ô Luiz, queria saber um pouco sobre o trabalho do Bruno Lage em relação a jovens. Nas épocas dele, à frente do Benfica, ele teve que lidar com jovens jogadores. Como é que foi essa relação? Sim, aliás, o título do Benfica que o Bruno Lage consegue é baseado no lançamento de um jovem, João Félix, que já estava no plantel principal dos encarnados no início dessa temporada, ainda com o Rui Vitória como treinador principal, mas não beneficiando ainda de muito tempo, e até com algumas dificuldades no encaixe na equipa. E quando o Bruno Lage é promovido a técnico, coloca João Félix como titular logo no seu primeiro jogo, e a partir daí João Félix transforma-se naquilo que é a grande figura do Benfica. Também lançou Ferro, defesa central, que depois da saída de Bruno Lage acabou por perder algum espaço, mas que durante a temporada em que Bruno Lage esteve na frente do Benfica acabou por fazer uma excelente dupla com Ruben Dias, que também ele era um jogador ainda jovem, apesar de já numa afirmação diferente a quando da sua passagem na equipa encarnada. Portanto, é claramente um treinador que, pela sua experiência a nível da formação e por aquilo que demonstrou sobretudo no Benfica, no enquadramento em que ele conhecia muito bem os jovens da academia encarnada, aposta nos jovens sem qualquer problema e consegue retirar deles também o seu melhor. Até agora, e João Félix já está há 3 temporadas a trabalhar com Simeone, nunca João Félix rendeu tanto como nos meses que trabalhou com Bruno Lage. Boa noite. Os técnicos portugueses estão trabalhando há muito tempo no mundo inteiro, né, onde o futebol é importante. É algo bastante frequente e comum. Aqui no Brasil, já houve passagem de outros, mas nesse trecho mais atual do futebol brasileiro, com o sucesso do Jesus, com o sucesso e as conquistas do Abel Ferreira, uma temporada boa ou até muito boa do Vítor Pereira no Corinthians, de que maneira se vê no ambiente do futebol em Portugal a chegada de treinadores portugueses ao futebol brasileiro? Eu creio que a chegada do Jorge Jesus e o sucesso imediato que acabou por ter no Flamengo modificou aqui um pouco o panorama do próprio técnico português a encarar desafios no Brasil. Até à chegada de Jorge Jesus, as experiências anteriores tinham corrido muito mal, ou por contexto das próprias equipas que não seria muito favorável, ou mesmo pela qualidade dos próprios técnicos.
Nunca o Brasil tinha recebido um treinador português com tanta qualidade e tanto estatuto como Jorge Jesus. Abel Ferreira era um treinador crescendo na Europa e, portanto, era um treinador que estava à porta de um grande clube e acaba por ir para o Palmeiras mostrar toda a sua qualidade. Vítor Pereira é um treinador também com bastante estatuto em Portugal, da mesma maneira que Luís Castro também no Botafogo o tem. Ou seja, o Brasil nunca apostou tanto em treinadores de tanta qualidade vindos de Portugal. Bruno Lage claramente está dentro dessa linha, é também um treinador com estatuto em Portugal e ainda para mais com este último trabalho na Premier League. Aqui em Portugal, a atenção sobre o futebol brasileiro ganhou muito mais mediatismo, ou seja, o futebol brasileiro em Portugal era estudado sobretudo por treinadores, por dirigentes que procuraram durante décadas no Brasil o talento dos jogadores para contratar os jogadores para as equipas portuguesas. Em termos públicos, do adepto, da passagem na televisão, o Brasileirão era um campeonato com pouco valor, ou seja, não era muito seguido. E isso mudou radicalmente com a época de Jesus no Flamengo. E hoje em dia as equipas brasileiras são seguidas passo a passo em Portugal. Há um acompanhamento ao nível das principais ligas europeias também, e creio que isto também vai permitindo que haja este espaço e este interesse de mais treinadores portugueses poderem também estar no Brasil, porque sentem que não só vão para um campeonato muito competitivo, onde encontram excelentes condições para trabalhar, mas que em Portugal também têm um seguimento que lhes permite, de alguma maneira, manter sempre aqui alguma ligação em termos de futuro e de outros trabalhos. Legal. Muito bem, Luiz, então a gente agradece a tua participação aqui no Sport Center, muito obrigada, muito esclarecedor e muito legal também a gente ter